Meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos podem assentar. Irmãos, antes de iniciar, eu quero fazer agradecimentos aqui, o reconhecimento. Eu quero primeiramente reconhecer e agradecer ao pastor Lindomar, porque tem disponibilizado a quarta-feira, que é uma quarta-feira doutrinária e pastoral, para o nosso departamento. É algo que tem nos ajudado muito. Eu confesso que o apoio que ele tem dado ao evangelismo, discipulado e missões tem nos surpreendido. É muito mais do que nós imaginávamos. É um apoio praticamente incondicional. Então nós queremos reconhecer e agradecer ao pastor Lindomar pelo apoio. Agradecer também ao Felipe, que nós estávamos alinhando com ele algumas coisas aí, parece que deu certo, né, Felipe? Parece que deu tudo certo. Então eu quero agradecer o Felipe, que se prontificou a nos ajudar aqui nessa noite. Aos irmãos que atenderam o nosso convite, especialmente o pessoal do nosso departamento, dizer aos irmãos que as camisetas dos irmãos que encomendaram chegou e está com a irmã Simone ali no fundo, tá? Quando vocês quiserem pegar, os que encomendaram a camiseta, nós já presenteamos o pastor Lindomar, como nós já conversamos lá no grupo. Nós entendemos por bem presentear o pastor Lindomar e a pastora Vilma com a nossa camiseta, já está devidamente presenteado com a nossa camiseta. Os irmãos que encomendaram estão lá com a irmã Simone. Meus irmãos, antes de começar pela matéria do livro, eu quero começar do começo. Como assim? A nossa igreja, ela está com a missão, visão e valores definidos pelo pastor Antônio Baltazar no campo. Então eu quero começar por aí, porque essa missão, visão e valores estão intimamente ligados ao nosso departamento. Eu gostaria que os irmãos repetissem após mim, até por uma questão de alinhamento com o nosso campo. Nossa missão: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Os irmãos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nossa visão: cumprir o ID do Senhor Jesus. E os nossos valores: santificação e frutificação. Amém. Então o que nós vamos falar hoje aqui está alinhado com a nossa missão, nossa visão e os nossos valores. Por que eu elegi, irmãos, o livro A Treliça e a Videira para trabalharmos durante esses cultos de quarta-feira do nosso departamento? Porque nós queremos cultivar na nossa congregação uma cultura de discipulado. Eu tenho conversado com os irmãos do departamento que nós estamos fazendo cultivando essa cultura de várias formas. Eu precisava cultivar com os irmãos do departamento, de modo geral. Eu precisava cultivar com discipuladores e com a congregação. E graças a Deus nós estamos alcançando esse objetivo. Nós estamos treinando discipuladores na nossa igreja, como eu falei no ano passado. Esse é o nosso manual prático do discipulador. Nós estamos disponibilizando para o pessoal que está sendo treinado. Os discipuladores estão usando o manual prático de discipulado do pastor Antônio Baltazar para discipular os novos convertidos. Ou seja, discipular os novos convertidos na nossa igreja já é uma realidade. Nós já estamos fazendo isso. E eu preciso, irmãos, direcionar, cultivar, conscientizar toda a igreja da necessidade de nós entrarmos nessa cultura, que para mim é um caminho sem volta. Porque quem experimenta entender a cultura do discipulado quer voltar atrás, acho que nunca mais. Por quê? Porque é o método de Jesus. Nós estamos
tentando cultivar na nossa congregação o método de Jesus. Jesus, ele fez o discipulado. E como que era o discipulado de Cristo? Não era um discipulado apenas de falar, era um discipulado de conviver, um discipulado de mostrar quem é Cristo em nós. Esse é um desafio, porque não é simplesmente sentar com o novo convertido e tentar ensinar. Ensinar faz parte do discipulado. Agora o principal é que o discípulo, o novo convertido, veja Cristo em nós. O novo convertido precisa olhar para a igreja e falar: Cristo está na igreja. A igreja é a igreja que ama, a igreja é a igreja que acolhe, a igreja é uma igreja que discipula, a igreja é a igreja que recebe. A igreja não é simplesmente um clube social em que nós estamos aqui nos reunindo alguns dias da semana, mas a igreja está aqui para ensinar e principalmente para fazer discípulo. Antes de adentrar nos capítulos, deixa eu explicar para os irmãos o porquê de treliço e videira, porque algum irmão deve estar se questionando. Treliço e videira, o que significa isso? Por que os autores escolheram essa metáfora da treliço e da videira? Vocês estão vendo a imagem ali. A parte construída, a parte de madeira construída é a treliço. Os irmãos que lidam aí com plantação, que já plantaram talvez uva, sei lá, maracujá, sabem o que é a treliça. A treliça é a parte que fica ali apoiando, é o suporte da planta. No caso aqui, o suporte da videira. A vide é a árvore que dá origem à uva. Então, qual que é a simbologia da treliça e da videira? Nós vamos falar hoje do suporte e nós vamos falar hoje da videira. O que é que vem a ser? Pode passar o próximo slide. Pode passar mais um pouco. As igrejas são mistura de treliça e videira. Pode passar mais um. As igrejas são mistura de treliça e videira. O que é a treliça? É a estrutura, a infraestrutura da igreja para se obter, nutrir e manter a membresia. O que é a treliça? E aqui, irmãos, eu quero deixar algo muito claro. Eu li esse livro, A Treliça e a Videira. Eu vi 2 cursos relacionados a ele. E eu estou lendo o segundo livro, que é a continuação, o Projeto Videira, que é a continuação desse livro. E na continuação, os autores deixam uma coisa bastante clara. Quando nós falamos de treliça e videira, não significa que a infraestrutura da igreja e as programações, os ensaios, aquilo que configura a treliça, não significa que não seja importante. É de suma importância que a igreja tenha uma boa infraestrutura, que a igreja tenha boas programações, que a igreja tenha o suporte. Nós não estamos aqui para desvalorizar o suporte, pelo contrário. Você está sentado nessa poltrona confortável, no ar-condicionado, vendo aqui o ensino sendo projetado pelo Data Show. Tudo isso é muito importante. Eu não estou aqui para dizer que não é. Mas qual que é a ideia que nós queremos transmitir? Que na verdade tudo isso é muito importante, só não é mais importante que as pessoas. Tudo isso é fundamental, só não é mais importante do que as pessoas, porque sem as pessoas nada disso faz sentido. Então qual que é a ideia da treliça e da videira? É nós entendermos que a igreja, ela lida com gente, que a nossa especialidade é lidar com gente. Então a treliça, o suporte, ele é muito importante, só que as pessoas, pode passar, as pessoas são mais importantes do que a treliça. O que é a videira? É a membresia, são as pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo Jesus. Eu estou lendo um livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, que eu inclusive recomendo, especialmente para quem está lá no nosso departamento. O pastor Jonas Madureira, ele fala do discipulado sobre 2 vieses. O viés de nós sermos discípulos de Cristo e o viés de nós fazermos discípulos. Agora, uma fala do pastor Jonas Madureira
me chamou muita atenção, porque ele fala que o método de Jesus são as pessoas. Isso me chamou a atenção. Ele disse que, na verdade, muitas pessoas eles criam método de crescimento de igreja, marketing de crescimento de igreja, e se a gente observar, parece que vão surgindo métodos e métodos, e cada vez também metodologia nova, e sempre há uma intenção de crescer através de métodos. E o pastor Jonas Madureira fala que o método de Jesus são as pessoas. Por quê? Porque Cristo investiu em pessoas para fazer que aquelas pessoas investissem em mais pessoas, que investiriam em mais pessoas, que investiriam em mais pessoas, e assim o reino crescia. Porque quando eu invisto em alguém, ele vai investir em mais alguém. E quando eu invisto em alguém, ele vai investir em mais alguém. Então por isso Jesus escolhe 12 pessoas, investe a vida dele naquelas 12 pessoas, porque discipulado é vida sendo investida na vida. É um investimento, irmão. O discipulado é eu investir a minha vida em mais alguém, que é o que Jesus fez. Só que qual que é o resultado? O resultado é que aquela pessoa que recebe o investimento, ele vai investir o que ele recebeu em mais pessoas. E assim o reino cresceu e assim chegou até nós. Então qual foi o método de Cristo? O método de Cristo são as pessoas. É nós olharmos um para o outro e entender que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos instruir uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, admoestar uns aos outros. É o que a Bíblia fala: o ferro com o ferro se afia. E discipulado, irmão, nem sempre ele é prazeroso, porque quando o ferro está afiando o ferro, às vezes sai lasca. Sai ou não sai? Sai. Porque o discipulado vai envolver muitas vezes eu falar para o irmão que ele está errado. Vai envolver eu dizer: irmão, não é aqui, o caminho não é esse. O caminho é esse aqui. E o novo convertido, ou aquele que está sendo discipulado, ele precisa aceitar essa orientação. Nós que estamos discipulando e quem está sendo discipulado precisa aceitar essa orientação. Porque o discipulado existe um momento de confrontar pecado, de falar: irmão, não é Fernando Júnior, irmão, o caminho não é esse, a forma que Jesus quer não é essa. Mas investir em pessoa implica em nós falarmos a verdade para a pessoa que está sendo discipulada. A verdade minha? Não, a verdade bíblica. Porque o discipulado não é o fazer o outro ciumar. O discipulado é que a pessoa veja Cristo em mim, para que Cristo possa nascer naquela pessoa que está sendo discipulada. O discipulado não é eu reproduzir o outro eu. O discipulado é a pessoa ver Cristo na minha vida e eu fazer com que Cristo seja gerado na vida de quem está sendo discipulado. Amém, irmãos? Pode passar. Então o que diz aí? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, ver pessoas convertidas, mudadas, crescendo para a maturidade desse Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Eu quero que os irmãos entendam aqui o que os autores estão falando. Plantar, regar, fertilizar e cuidar. Mas eu quero falar aí sobre o viés bíblico, porque não é só ganhar. O evangelista Diego tem ministrado para nós o curso para os discipuladores. E o que ele tem nos falado? Que a igreja por muito tempo tem ganhado muito, mas na mesma proporção que ganha, perde, porque a porta tem ficado aberta. E qual que é o trabalho que nós estamos querendo fazer e já começamos, e com fé em Deus vai continuar? É fechar a porta. Nós queremos ganhar, mas nós queremos manter conosco. Nós queremos ganhar, mas nós queremos que fiquem aqui. Então qual que é o objetivo do discipulado? É que as almas que estão sendo alcançadas por Cristo, elas fiquem conosco. Só que muitas vezes elas só vão ficar com a gente se nós ajudarmos. Porque o novo convertido, no livro que o evangelista Diego me passou, dentro das 72 horas após a conversão, é um período crucial na vida do novo convertido. Ele sofre ataque de todo tipo, irmão. Ele sofre ataque para sair da igreja, ele sofre muitas vezes ataque dentro de casa, preconceito,
dúvidas. O inimigo, ele tenta, nas 72 horas, tirar aquela semente que foi plantada no coração do novo convertido. Qual que é o papel da igreja? Não vai tirar, a semente vai ficar aí, e nós vamos ajudar que a semente fique plantada, que ela venha crescer, e nós vamos regar, vamos fertilizar. Agora, sabendo de uma coisa, como o apóstolo Paulo falou, um planta, o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então o discipulado é a dependência total da pessoa do Espírito Santo de Deus. Por que muitas vezes o discipulado é desafiador? Porque não sou eu, não é o evangelista Diego, não são os discipuladores que dão crescimento, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um papel importante, que é fazermos a nossa parte, ensinando, sendo exemplo, ajudando. Porém, o discipulado requer muita oração por quem está sendo discipulado, muita oração pelo projeto e dependência total do Espírito Santo de Deus. Porque não é uma tarefa fácil. E por que não é uma tarefa fácil, irmãos? Porque primeiro você vai ter que dispor do seu tempo. Nós vamos ter que dispor do nosso tempo. Eu estava vendo o testemunho de Fernando Júnior aí, ele falou para nós aqui, que ele está orando mais porque ele está discipulando do que por ele mesmo. E isso acontece. Quando você está discipulando alguém, que você começa a pegar um carinho por quem você está discipulando, você começa a se preocupar com aquela pessoa, pensar, meu Deus, por que não vem para a igreja? Não é assim? Os que estão discipulando aí não é assim? Por que não vem para a igreja? O que está acontecendo com aquela pessoa? E eu fico insistindo com ele, gente, manda mensagem, vai atrás, chama para beber, eu estou lá cutucando, chama, vai atrás. Não sei se eles acham bom, não, mas eu estou cutucando eles, os discipuladores. Por quê? Porque nós temos que fazer essa tarefa. Porque nós somos, eu estou tentando lembrar o nome dele, gente, me ajuda aí, o filho do pastor, aquele do Jesus Copo, como é que é o nome dele? Me ajuda aí, Giovanni. Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves estava falando com quem ele estava discipulando lá e falou assim, gente, o discipulado é a materialização de Cristo para o próximo. Por quê? Nós não vemos Cristo em pessoa. Mas o discipulado é alguém apontar para mim, apontar para você e falar, você é a materialização de Cristo. Eu não estou vendo Cristo, mas o Cristo que está na tua vida é que vai me ajudar. É o Cristo que está na tua vida é que vai me convencer. O Cristo que está na tua vida é que vai me fazer andar. Então o discipulado é a materialização de Cristo para as pessoas que estão nos vendo. Pode passar. Igrejas precisam de alguma estrutura, apoio para a obra. À medida que o ministério cresce, a treliça também precisa de atenção. Gerência, finanças, infraestrutura, organização. Nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis. Volto a dizer, a igreja precisa de infraestrutura. Eu não estou aqui para desvalorizar, pelo contrário. É como diz o autor do livro, bons obreiros de treliça são inestimáveis. A igreja precisa de boas pessoas para gerenciar, boas pessoas para cuidar da infraestrutura, boas pessoas para ajudar no suporte. Então, qual que é a tônica do livro? Não é desvalorizar a treliça, é dizer que a treliça tem valor, e muito. Ela só não é mais importante que as pessoas. Os bancos que nós estamos sentando têm valor, o ar-condicionado tem valor, o data show que foi comprado, o tanto que é bom. Nós estávamos aqui com o Ministério Dínamos e eles projetando a música para a gente cantar. É bom, não é, irmãos? É maravilhoso. Isso tudo é muito bom. Só não é mais importante que as pessoas. Porque você pode projetar a música aqui, se não tiver gente para cantar, não adianta nada. Então a treliça ela é fundamental. Só que as pessoas são muito mais importantes do que a infraestrutura. Pode passar. Aqui está mostrando aqui, irmãos, o trabalho. Eu estou até com um negocinho aqui. O trabalho da treliça. O que é a treliça? Ele está falando aí, cargos, ensaios, atividades, reuniões, programas, comissões. Onde é que está a videira aqui? Sufocada. A videira está sufocada. Por quê? Qual que é a ideia do livro? É que muitas vezes, apesar da treliça ser muito importante, ela sufoca a videira. Muito cargo, muitas atividades, Irmão, vou ser sincero, para a gente achar um tempo aqui, para evangelizar, para discipular. É porque o pastor Lindomar, como eu disse,
ele está dando apoio irrestrito a nós. Tanto é que ele já tirou a sexta-feira e deu para a gente evangelizar. Agora, veja de um modo geral, o tanto que é difícil as igrejas acharem tempo para poder fazer um discipulado do evangelho. Por quê? Porque a treliça sufoca a videira. É muita programação, é muito cargo, é muita reunião. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? É reunião demais, programa demais, comissão demais. Você fala para o irmão, irmão, você pode fazer. Irmão, eu fui contar a experiência aqui. Nós estamos fazendo toda sexta-feira, nós estamos lá no Centro Terapêutico Renovar, fazendo uma reunião evangelística lá com os irmãos que estão em recuperação de drogas e álcool. Para achar alguém para ministrar lá, às vezes não é fácil. Você fala com um, não tem ensaio. Você fala com o outro, não tem não sei o que. Você fala com o outro, não tem não sei o que. A gente estava querendo marcar, e aqui eu não estou criticando não, tá? Estou só falando um fato, uma constatação. A gente estava querendo marcar o nosso culto dos ministros e presbíteros. E eu falando no grupo, gente, bora marcar. Irmãos, que dificuldade. Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso por aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a obra da treliça, ela sufoca a videira. E o que é mais importante? Buscar alguém que está lá fora e trazer para o reino? Ou uma programação a mais, um cargo a mais? Essa é a tônica do livro. A tônica do livro é essa, que nós temos que entender que as pessoas que vão se perdendo, elas são mais importantes do que qualquer coisa para nós que somos a igreja. Alguém que está lá fora que precisa de um conselho. Irmão, você já pensou? Alguém, eu não vou ser dramático não, tá? Mas vou ser realista. Eu tenho uma situação na minha vida que me marcou. Eu tenho um colega meu de trabalho que ele se suicidou. E quando ele se suicidou, eu trabalho com algumas pessoas evangélicas lá no meu serviço. Até um salário que vinha, eu não estou vendo eles aqui não. Gislaine falou que vinha, enfim. Eu trabalho com algumas pessoas evangélicas lá no meu serviço. E aí, quando o nosso colega se suicidou, deu aquele baque. Tem um colega nosso lá que chorou demais, que trabalhava diretamente com ele na contabilidade. Chorou demais, chorou, a gente tudo muito emocionado. Só que a gente que é crente, nós nos reunimos, os crentes do serviço, nós nos reunimos lá. Foi até uma reunião natural, porque crente parece que crente vai se chegando nesse momento que ele se acha, né, seu amigo? Então nós nos reunimos lá e começamos a nos questionar, onde é que a gente errou? O nosso questionamento era esse, o que é que a gente podia ter feito de diferente? Nós questionamos isso, o que é que nós poderíamos ter feito a mais? Porque uma pessoa que estava com a gente, convivendo com a gente, e nós falhamos, irmão. Você fala assim, mas não falhou porque não estava no seu controle. Realmente não estava, mas quando você percebe, não sei se você já teve essa experiência. Eu é a segunda pessoa que está perto de mim que morre. Eu tive um colega de aula também que morreu, mas essa, graças a Deus, o dia antes dela morrer, ela estava lá em casa, até entreguei um panfleto para ela, evangelístico. Mas esse outro colega, eu fiquei me questionando onde é que eu errei. O que é que eu poderia ter feito mais? Porque essa é a obra da igreja. É ver as pessoas que estão se perdendo, e não é lá na África, não é lá na Europa, não é, é do lado do meu serviço, é o seu vizinho, é na tua casa, é o teu parente. O nosso ID, irmão, não é ir lá para a África, para esses lugares longe, não. O nosso ID é aqui, é perto de nós. Então entenda, qual que é a proposta do livro? É entender que a obra da treliça é muito importante, só que ela pode sufocar a videira. E o que é a videira aqui? São as pessoas. E cuidar de pessoas é a obra mais importante da igreja. Pode ir o próximo aí. O que ele está falando aqui? O trabalho de videira deve predominar sobre a treliça, sob pena de sacrificar a videira. Irmãos, volto a dizer, eu quero ser muito tranquilo aqui, não quero que ninguém se sinta nem julgado, nem criticado, até porque eu estou falando de nós. Sejamos realistas. Quantas pessoas, setor união, vou falar de fora não, vou falar de nós. Quantas pessoas se converteram na nossa igreja que não estão mais aqui? Sejamos realistas. É muita gente ou não é? É muita gente. Eu acredito assim,
meu modo de pensar, para as 500. O pastor Lindomar falou uns 500. Eu não estou aqui esse tempo todo, mas eu sou muito ligado à pastora velha dele. Existe um percentual, o Diego me ajuda nisso aí, que parece que uma igreja que não discipula, o percentual de crentes que fica parece que é 16%, né, Diego? Irmãos, uma igreja que não discipula, os convertidos, apenas 16% ficam na igreja. 16%. O que você quer dizer isso? De 10, um e o braço pro outro. É muito pouco, irmão. A gente não pode se satisfazer em ser uma igreja que ganha alma. Não, nós ganhamos alma. Mas o que Jesus Cristo nos fala para fazer não é apenas ganhar alma. Aí é que está o nosso equívoco. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. A igreja não está aqui apenas para ganhar, a igreja está aqui para fazer discípulo, para manter. Nós estamos aqui para ganhar, para cuidar e para manter, para que fique aqui. Então essa realidade precisa mudar. Nós não podemos nos contentar e ganhar 10 e ficar só um. Nós temos que ganhar 10 e ficar 10. Se sair um, que sai, porque não pode ficar de jeito nenhum. Claro, irmão, eu sei que não depende de nós, até conversei com o Fernando Júnior sobre isso. Não depende só de nós, existem várias variáveis aí. Mas o que nós podemos fazer para poder manter aqui, nós vamos fazer. Agora, deixa eu falar para vocês, existem várias formas de nós fazermos isso. Existem várias formas de discipulado. Lá na igreja do pastor Douglas Gonçalves, lá no Jesus Cop, ele não tem esse discipulado a um, porque o discipulado a um é que a igreja matriz está tentando fazer. É que todo mundo é discipulado. Tanto o novo convertido, como sem ser novo convertido. Eu tenho falado com os irmãos que nós não temos ainda condição de fazer isso agora. Nós temos que começar do começo. E o começo para nós é cuidar dos nossos convertidos. Então o que acontece? Nós queremos chegar lá. Se Deus nos ajudar, nós vamos um dia todo mundo ser discipulado, um discipulando o outro. Mas o que acontece? A estratégia que mais mantém pessoas na igreja não é pequenos grupos. Não é isso, evangelista? Pequenos grupos mantém muito, mas a que mais mantém é o discipulado individual. Essa é a estratégia que mais mantém pessoas na igreja. Por quê? Porque o pastor Abe Uber fala que um culto de domingo é como se você pegasse um monte de garrafa, espalhasse num lugar e colocasse uma gota em cada garrafa. Esse é um culto de domingo à noite. O pastor está pregando, alguém está pregando aqui, uma gota está caindo em cada garrafa. O discipulado é você pegar uma garrafa só, pegar todo o líquido e colocar numa garrafa só. Então aquelas gotas que estão caindo no culto de domingo, até encher vai demorar um monte. Agora você pegar uma garrafa sozinha e falar, agora eu vou te encher. Você pega ela sozinha e fala, pega. Você enche ela todinha, porque você vai dar prioridade e exclusividade para aquela pessoa. Então o que mais mantém pessoas na igreja é o discipulado pessoal. Por isso que eu estou trazendo esse entendimento da igreja, porque a nossa intenção, eu tenho trocado muita ideia com o evangelista de que é um negócio que nasceu no coração dele, acho que antes de nascer no meu. O negócio que Diego, qualquer um, eles podem ser discipuladores, claro que, repito, debaixo de submissão, debaixo de orientação, debaixo de autoridade. Porque também eu não posso pensar, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, não. É debaixo de uma orientação. Amém? Próximo slide. De fato, você sente muitas vezes que gostaria de fazer mais para ajudar, incentivar, está falando do pastor. Obra de videira, obra de regar, plantar, ajudar pessoas a crescerem em Cristo. Mais um. A verdade triste é que recai sobre ele a organização do maior parte da obra de treliça. Aqui, obra de treliça. O que o pastor tem que fazer? Hall de membros, olha lá. Hall de membros, propriedade, questão de prédio, comissões,
finanças, orçamento, supervisionar o escritório da igreja, planejar, administrar eventos. Não há tempo suficiente. Irmão, teve um tempo aí atrás que tinha um monte de pastor que estava sufocado. Por quê? A obra da treliça, o pastor tem que estar de olho. Não tem como você vai falar, não, o pastor tem que estar, porque a treliça, o pastor, por isso que o pastor Lindomar está comprando um retroprojetor para nós, porque ele tem que estar de olho. Então o que é que ele precisa? De nós para ajudar na obra de videira. Nós para ajudar, claro, ele precisa de obreiros para a obra de treliça, mas precisa de obreiros para a obra de videira. Ele precisa da igreja para a obra de videira. Ele precisa de você para ajudar na obra de videira. Ele precisa de você para conversar com o irmão, conversar com a irmã, ver como a pessoa está, apertar na mão de alguém. A gente teve uma experiência, a Simone estava me falando. Depois que eu sinto o nome dela aqui, chego em casa lá, eu fico fazendo graça com ela. Eu sei que é teu nome. A gente participou de uma experiência ontem. E tinha um rapaz lá no projeto Barulho dos Bons. E ela estava falando que teve um momento lá que foi o momento do abraço. Ministraram lá e teve a hora do abraço lá. E a Simone estava falando que tinha um menino lá que ela abraçou. Esse menino tremia tanto, né, Simone? Tremia, diz que a lágrima do menino pingando em cima dela, o menino tremendo, chorando em cima da Simone. E ela contou isso. Depois parece que a informação de que ele sofre de ansiedade. Irmão, um abraço que você dá em alguém que sofre de ansiedade faz toda a diferença. Você pegar um adolescente, um jovem que está na igreja aqui, que a gente não conhece a realidade dela. Então, às vezes, um abraço que você dá em alguém, um jovem, um adolescente, que está passando por dilema na casa dele, você não sabe o que, ou alguém que sofre de ansiedade e não quer se abrir, você vai lá, não precisa falar nada, você abraça. Claro, não precisa dizer, com decência, com ordem, aquele abraço de irmão. Abraço de irmão, de crente. Você vai lá, abraça, faz toda a diferença. Isso já é uma obra de videira. Nós vemos que a pessoa precisa de nós. Pois o próximo slide, tem muito slide. Porque a obra de treliça predomina sobre a videira. Pode ir lá. A obra de videira é pessoal e exige muita oração. Meu Deus. A obra de videira, ela é pessoal e exige muita oração. Nós precisamos depender do Espírito Santo para fazer a obra de videira. Porque nós não fazemos na carne, nós fazemos na dependência do Espírito Santo. Exige que dependamos de Deus e abramos a boca para falar a palavra de Deus de alguma maneira para outras pessoas. A obra de videira requer comunicar. Eu vou ser um multiplicador da palavra, tenho que abrir a boca. É muito mais cômodo a gente ficar no banco, é ou não é? Fala a verdade. É mais cômodo, não é? Ainda mais no ar-condicionado, não poltrona, irmão. É mais bom. Agora, quando a gente tem que levantar e falar para o novo convertido: ei, você se converteu, mas a partir de agora eu quero apresentar quem Jesus vai ser na tua vida. Aí, primeira coisa, é você falar para o novo convertido: olha para mim, porque Jesus está em mim. Outra coisa, eu quero formar Jesus na sua vida. Eu quero ajudar a formar Jesus em você. O pastor Douglas Gonçalves, que é um dos que eu vejo mais falar de discipulado, ele fala que discipula um rapaz, o Arthur, ele diz assim: olha, o verdadeiro discipulado muitas vezes não acontece, não é quando você está reunido com o discípulo. Ele diz que o discípulo dele, o verdadeiro discipulado, era quando ele pegava o discípulo dele e levava para as viagens. Porque ali ele vai ver como é que ele é no trânsito. Ali ele vai ver como é que ele é quando alguma coisa dá errado. Porque, irmão, eu estou convencido de uma coisa, eu quero passar isso para você. Qualquer um que deseja ser cristão e permanecer cristão, eu estou convencido que congregar é fundamental. Mas o ser cristão se faz no dia a dia. É no devocional diário, é na oração diária. Não tem outra receita, irmãos. Vai por mim. Ser cristão é no dia a dia, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com os irmãos. Não tem como ser cristão se não for no dia a dia.
Por isso que nós temos que dar oportunidade de as pessoas nos verem como nós somos como cristãos. Ah, vai ver erro? Vai ver um monte, que a gente não é perfeito. Agora eles têm que ver pessoas imperfeitas querendo seguir Jesus, pessoas imperfeitas fazendo o que Jesus fazia, orando, se submetendo. Irmão, Jesus, ele foi a pessoa que mais orou na Bíblia. Ele não orava quando ele ia só na sinagoga, ele orava todo dia, orações cumpridas. Ele falou para o discípulo: você não consegue orar nem uma hora. E nós? Eu orava quanto tempo por dia? Mais um aí. A obra de treliço também parece mais impressionante que a obra de videira. É mais visível, estrutural, podemos apontar alguma coisa tangível e dizer que fazemos algo. Só para você entender. O que é a obra de treliço? Eu fazer grandes shows, grandes espetáculos, grandes movimentos. Aparece. O povo fala: oh meu Deus, que coisa grande, olha lá que show. Aí as pessoas vêm e se convertem aqui, 30, 40, 50. Quantas ficam na igreja? A gente faz um grande show, um grande espetáculo, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que aparece e vê aquele tanto de gente que se converte. Quantas permanecem na igreja? Porque a treliça ela é impressionante. Quem está vendo de fora fala: meu Deus, que igreja. Mas quantas ficam, irmão? Então a obra de treliça ela é melhor também por isso. Grandes estruturas e grande coisa e tal, aquela coisa, muita gente. Só que a questão é permanecer. Mais um slide. A concentração na obra de treliça deriva de uma visão institucional do ministério cristão. É muito possível a igreja se dar totalmente a manutenção de sua instituição. Mais um, por favor. Isso tende a acontecer especialmente quando ficamos mais velhos e começamos a ficar cansados da obra de videira, assumimos mais e mais responsabilidade organizacional. A gente vai ficando mais velho, vai falando assim: não, evangelizar não é para mim, discipular não é para mim. Olha lá o Silmar, já vem com o negócio de evangelismo de novo. Olha lá o Silmar querendo marcar contra evangelista. Não, isso aí não é para mim não, eu quero ficar na igreja. Irmão, vamos nos envolver. A minha participação nesse estudo de quarta-feira vai ser um convite toda quarta-feira. Eu quero vocês junto com a gente. Eu quero vocês envolvidos junto com a gente. Eu quero vocês evangelizando. Eu quero todos nós evangelizando, todos nós participando. Então o convite para nós é: vamos nos envolver. Vamos abraçar essa visão, que essa visão ela não é minha, eu já falei. É a visão do campo. E a visão do nosso pastor. Tanto é que ele está dando muito apoio para nós aí. Próximo. William Carey, ele publicou um pequeno livro intitulado Inquisição sobre pregação de cristãos usarem meios para a conversão de pagão. Pode ir. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo. Eu estarei sempre com vocês. Mais um. Então, o que é a grande comissão? A grande comissão não é apenas ganhar a alma, é fazer. Fala comigo, irmão. A grande comissão é fazer discípulos. A grande comissão é fazer discípulos. Não é só ganhar, é fazer discípulos. Como? Batizando, indo, ensinando. Então a gente tem que ganhar, mas tem que ensinar. Nós temos que ir, mas temos que batizar. Então não é só ganhar, é ganhar, é ensinar, é cuidar. E como é que nós fazemos isso? Como nós estamos treinando discipuladores. Alguém se converteu na nossa igreja, nós destacamos um discipulador. Eu espero você domingo à noite. Eu espero você na escola dominical. Está tudo bem com você? O que está acontecendo? É assim ou não é, discipuladores que estão aí? É assim ou não é que nós estamos fazendo? Nós temos aí o Diego, a Daiane, a Simone, Diego, Fernando Júnior, Kelane, algumas pessoas estão discipulando. É assim que nós estamos fazendo. Eu espero você na EBD dos nossos convertidos. Eu espero você domingo à noite. Está tudo bem com você? Eu quero te visitar para nós começarmos o nosso discipulado. Eu quero te visitar para darmos as lições do discipulado. Então é assim que nós estamos fazendo, irmãos. É pegando os novos convertidos, abraçando e falando: eu quero você com a gente, junto conosco, com a nossa igreja. Então essa é a visão que nós estamos adotando. Mais um. Batizando, próximo.
ensinando e indo. Irmãos, só sobre isso aqui, volta aqui só um pouquinho, irmão. Indo. O id, segundo os grandes entendedores sobre o evangelismo discipulado, ele está no gerúndio aqui. Acho que meu português está correto, né? Depois que eu virei no direito aqui, faz tempo mesmo com português, bem que eu fechei no vestibular, tá? Eu era bom em português, fechei. Mas eu acho que é o gerúndio aqui, né, Camilo? Teu pai é professor, eu acho. Por quê? Porque é uma coisa que não para. Não é simplesmente ir. É ir e continuar indo. É o que Jesus fazia. Jesus chegava numa aldeia e falava, não, agora eu completei a missão. Era assim? Ele chegava, não, aqui eu fiz, mas tem mais um lugar para eu ir. Jesus chegava, não, aqui tem demoniado, eu vou expulsar. Jesus chegava, aqui tem doente, eu vou curar. Jesus chegava, aqui tem possesso, eu vou libertar. Jesus chegava, aqui tem Zaqueu, eu vou conversar com Zaqueu, ele vai se converter. Jesus chegava, aqui tem Nicodemos, eu vou ensinar. Então Jesus, ele ia até onde as pessoas estavam, irmão. Zaqueu estava lá em cima do pé de que aqui, Figueira Brava. Zaqueu, desce depressa que eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. Não foi Zaqueu que convidou Jesus, foi Jesus que falou, Zaqueu, se organiza que eu vou chegar. Então nós precisamos ter essa ousadia, essa visão. Por isso que nós estamos falando para os discipuladores. Alguém se converteu? O primeiro passo é nosso, irmão. Nós não vamos esperar o novo convertido chegar para nós e falar, ei, que dia que tem culto na igreja? Não, senhor. Nós vamos chegar no novo convertido e falar, ei, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, e para o que você precisar, eu estou aqui. O primeiro passo que vai dar, seremos nós. Eu espero que você abrace essa visão. Se você vê o novo convertido, alguém que está chegando aqui, não deixa essa pessoa ficar, irmão, sem ninguém para falar com ela. Eu sei que nós temos cada um a sua personalidade. Alguém é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Só que a gente precisa quebrar paradigmas. E em nome de Jesus, nós vamos quebrar paradigmas aqui no setor união. Nós vamos quebrar paradigmas aqui. A gente precisa aprender a se comunicar mais aqui na nossa igreja, irmão. Às vezes aqui vai só uma fala, tá? Não estou criticando ninguém não, é só uma fala. Às vezes eu vejo grupos que alguém fala alguma coisa, fica dias e dias sem ninguém nem responder. Nós temos que nos comunicar uns com os outros, irmão. Comunicar faz parte, né? Ser crente não é de ser gente, é de ser pessoa. A comunicação é de ser humano. A gente fala no grupo lá, fala. Eu normalmente respondo ligeiro, quem fala comigo em grupo, se eu puder eu falo rápido. Agora fala alguma coisa, fica lá dias e dias, como se ninguém tivesse falado nada, como se o que foi falado não tivesse importância. Não é assim. Nós temos que nos comunicar, nós temos que, até porque a palavra de Deus diz o quê? Comunicai com os santos as suas necessidades. O irmão está passando uma luta lá sozinho, ninguém me ajuda, meu Deus, ninguém me visita. Está me gravando aqui, não posso nem fazer careta. Ninguém me visita, ninguém me atende, não sei mais o quê. Irmão, como é que vai atender se não abre a boca? Como é que vai ajudar se não... Deixa eu te falar uma coisa poderosa aqui. O evangelista Diego falou um negócio aqui, na última aula que ele deu para os discipuladores, eu vou reproduzir. Aquela coisa que nós já vimos falando aqui. Uma das coisas mais poderosas do discipulado é a cura. Por quê? Porque o irmão que ele tem alguma dificuldade, algum pecado, vou ser bem direto, o irmão que tem algum pecado, quando ele pede perdão a Deus, Deus perdoa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Sim, Deus perdoa. Porque em Deus está o perdoar. Só que deixa eu te falar uma coisa poderosa. A nossa cura está no outro. Isso é poderoso. Porque o apóstolo Tiago fala o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Por isso que tem gente que fica o tempo inteiro oprimido, sem graça, porque ele não tem coragem de chegar para alguém e falar, irmão, eu estou com dificuldade na minha vida e eu preciso me abrir com alguém, e esse alguém vai ser você, pode ser você? Pois é, eu estou passando nessa luta aqui, irmão. Quando abre a boca, que fala a luta que está passando com o irmão. E outra coisa, o que é que nós estamos treinando os discipuladores para fazer? Quem ouve a confissão não vai julgar,
não vai ficar com ar de repreensão, não vai ficar atacando, nem condenando. Nós estamos aí para restaurar, nós estamos aí para ser o Jesus na vida de quem está nos ouvindo, nós estamos aí para levantar, nós estamos aí para dizer: ei, você errou, você quer melhorar? Pois eu estou aqui para ministrar o perdão na tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos conscientizando o discipulador, e diz, por isso que a igreja toda tem que ser treinada. Porque quando alguém for ouvir uma confissão do irmão, nós não estamos aí para ficar condenando ninguém. Nós estamos aí para restaurar, para dizer: irmão, continua, que vai dar certo. E deixa eu te falar, tem lutas que a pessoa passa muito tempo lutando, a mesma luta. Não se surpreenda. Quem fala isso é o pastor Ibiúber. O pastor Ibiúber, ele dá uma palavra dizendo que ele foi discipulado pelo irmão dele. E ele disse que o irmão dele chegou nele e falou assim: meu filho, me fala aí, qual que é a tua luta? O que você está passando de dificuldade? Ele falou: não, meu pecado é esse aqui. O irmão dele ia lá, orava com ele sobre aquele pecado lá. Ele voltava, o irmão dele falava: e aí, aquele pecado? Não é assim o dia que ele fala? Não, estou no mesmo pecado. O irmão dele ia orar, orava pelo aquele mesmo pecado. E aí? Ainda estou com esse mesmo pecado. Só que chegou uma hora que o pastor Emílio falou: gente, eu tenho que tirar vergonha. Eu não posso ficar a vida toda no mesmo pecado. Só que o discipulador dele teve a sabedoria de entender que a restauração estava ocorrendo. Sabe por quê, irmão? A libertação, deixa eu te contar para alguns é um segredo, para outros já não é mais. A libertação, ela não é um ato. A libertação, ela é um processo. Ela vai acontecendo de pouco em pouco na vida da pessoa. Irmão, tem gente que você liberta ela de uma situação, e daqui a pouco você liberta ela de uma, aparece outra, liberta de outra, aparece outra. Só que se você... Uma vez eu estava um dia ministrando na casa de alguém, ele deu uma palavra lá muito sábia, que foi uma luta por etapas. Nem lembro que palavra é, depois eu falo aí. Uma luta que ia vencendo por etapas. E ele falou naquela situação lá, que ele ia lutando, vencia o adversário, mas tinha outro para vencer. E vencia o outro e tinha outro. Então existem lutas que não se vence numa batalha só. São várias batalhas para vencer uma guerra. E o discipulador, ele está também com esse poder na vida dele, de chegar no irmão que está passando e falar: irmão, e aí, vamos? Só que nós não podemos ficar julgando. Aí esse irmão rei nunca se conserta. Esse irmão rei não se conserta nada. Não é assim não, irmão. Fala: irmão, você quer melhorar? Bora. Bora, eu vou contigo até tu ficar de pé. É assim que nós temos que ir. Eu já vou terminar agora, irmãos. Vamos lá. Mais um. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Irmãos, prioridade. Prioridade. Eu não preciso te falar que só o que cresce é aquilo que você prioriza. É assim qualquer coisa da tua vida. O que você prioriza é aquilo que cresce. Quero passar no concurso. Se você não priorizar, você não vai passar. É assim ou não é? Quero ser um bom profissional. Se você não priorizar, não fizer cursos, não vai ser. Agora, para nós que somos cristãos, fazer discípulos precisa ser uma prioridade na nossa vida. Nós temos que aprender a priorizar. Mais um, irmão. A ordem é dada pelo menos aos 11, mas aos 11 em seu papel como discípulos. Portanto, eles são paradigmas para todos os discípulos. Cumpre a todos os discípulos de Jesus fazerem de outros aquilo que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. Então a nossa tarefa é essa: é fazer dos outros aquilo que nós mesmos somos. Porque o que eu falei, o método de Jesus era pessoas. Jesus conviveu com pessoas, discipulou pessoas e falou: vai. Pastor Douglas Gonçalves fala que a igreja, ela não tem um movimento centrípeto que fica só girando para o meio. A igreja é a igreja que envia, é a igreja que manda, é a igreja que fala: vai, evangeliza, discipula. E qual que é a nossa tarefa? Fazer dos outros aquilo que nós mesmos somos. E aqui está uma responsabilidade muito grande, que está lá no livro, o custo do discipulado. Porque o discipulado tem custo. E qual que é o custo? É eu ser discípulo de Cristo. Porque para eu fazer um discípulo, eu tenho que ser um discípulo. Esse é um custo que nós temos que pagar.
Então, o discipulado nos torna mais crentes. Eu quero perguntar para os irmãos que começaram a discipulado, ser discipulador. Você ficou mais crente, sim ou não? Ficou ou não ficou? Fique. Eu preguei umas armadilhas no povo, eu falei, quer ver esse povo virar crente rapidinho? Preguei umas peças aí, falei, vai virar crente ligeiro, vai ficar uns crentes assim, tocha. Eu falei, bora, discípulo, anda comigo, bora lá não sei aonde, bora lá não sei aonde. Tem uns que estão virando crente aí, coisa fina. Mas aí, o alvo do ministério cristão é muito simples, até certo ponto mensurável. Estamos fazendo no trilho verdadeiro discípulo de Cristo. A igreja sempre tende em direção ao institucionalismo, à secularização. Mais um. O foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo de discipulado. O modo de fazer discípulos é critério que determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo ou não. Deixa eu só falar isso aqui rapidamente. Uma igreja que está engajada no discipulado é uma igreja que ela troca programação por evangelizar. O pastor Lindomar fez isso. Ele falou, sexta-feira é para evangelizar. Amém, irmãos? Nós estamos engajados. Graças a Deus. Nada do que eu apresentei, eu me achei até muito ousado. Nada do que eu apresentei para o pastor Lindomar, ele me disse não. Acho que ele pensou, o Silmar é doido, porque eu só chegava assim, pastor Lindomar, isso aqui. Eu fiz programação o ano inteiro. Eu falei, bora. Ele falou, bora. Pastor Lindomar, sexta-feira nos departamentos. Bora. Então nada ele me disse não. Até agora, tudo que eu tenho falado, ele está dizendo sim, é claro, irmão, que pode ser que eu tenha uma ideia, porque assim, quem tem muita iniciativa fracassa. O fracasso é próprio de quem tem iniciativa. Quem não quer ter sucesso em nada é só não fazer nada, irmão. Agora, quem faz alguma coisa, vai ter hora que vai fracassar. Vai ter hora que ele vai ter que me orientar, falar assim, não, eu acho que é melhor. Então, esse culto aqui já é uma orientação dele. Por quê? Porque eu falei, pastor, eu imagino a segunda-feira. Não foi assim nós conversamos, pastor? Eu imagino a segunda-feira. Ele falou assim, não, eu tenho outra proposta para você. Eu vou te dar uma quarta-feira que é minha. Eu falei, top, eu já estava pensando nisso também. Então esse culto já é uma orientação dele. Eu pensei numa coisa, ele me trouxe outra, eu falei, bora. Então quer dizer, a nossa igreja está engajada. Agora, o que é que eu preciso? Se o pastor está com a visão, se o campo está com a visão, se nós estamos com a visão, quem precisa ter a visão agora? Adivinha, irmãos? A igreja. Amém? A igreja toda precisa entrar na visão. E é por isso que nós estamos aqui. Porque eu preciso entrar na visão, você precisa entrar na visão, porque essa é a visão do campo e está sendo a visão do nosso pastor. Mas, eu preciso terminar. Estamos fazendo verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso alvo não é fazer membro de igreja, e sim verdadeiros discípulos de Cristo. Nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. Vamos mais. Acabou. Acabou, né? Bem sim. Graças a Deus. O irmão Irineu, irmãos, está falando o testemunho dele. Ele fala que ele se converteu em 2014 e ninguém se aproximou. E porque ninguém se aproximou, ele se afastou da igreja. A irmã Márcia está ali balançando a cabeça, ele não tem razão.